Meus amigos, hoje o bicho pegou. Algo muito sério aconteceu e isso pode ser o início de uma crise sem volta. Hoje, o Supremo Tribunal Federal deu um passo que jamais havia sido dado. Desafiou literalmente a Câmara dos Deputados. Desafiou a Constituição e desafiou o povo brasileiro. E eu não sei aonde tudo isso vai dar. Com 315 votos, a Câmara dos Deputados, num raro momento de união, decidiu não autorizar a ação penal contra o Alexandre Ramagem, contra o Bolsonaro, contra o Braga Neto e vários outros réus. Mas hoje o Supremo Tribunal Federal ignorou tudo. Ignorou o parlamento, ignorou o voto, ignorou o recado claro dado pelos 315 parlamentares. Inclusive, parlamentares estes não só de direita, mas de todos os parlamentares que foram até a Câmara dos Deputados exercer a sua função que foi lhes dada pelo povo brasileiro. E eles foram à Câmara dos Deputados alertar o Supremo Tribunal Federal sobre os limites entre os poderes. Mas mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal seguiu adiante. Hoje o Supremo entrou num território perigosíssimo. Um caminho de confronto direto entre os poderes da República. E a pergunta que fica é, até onde isso vai? A guerra está declarada literalmente, meus amigos. A nossa Constituição está sendo reescrita debaixo dos nossos narizes, debaixo dos nossos olhos. Mas eu vou mostrar para vocês tudo isso nessa transmissão. Eu quero mostrar primeiro esse trecho muito importante de uma entrevista que foi dada entre o Alexandre Pitoli, na Hora Verde Brasil, e o Paulo Bilinski. Lá no final eu quero te mostrar algo muito mais cabuloso de tudo que está acontecendo nessa data de hoje. Então, fique comigo até o final dessa transmissão, você vai entender tudo o que está acontecendo, eu vou mostrar tudo isso para vocês, mas eu já peço para você deixar aqui no chat de onde é que você me assiste, para que você também compartilhe essa transmissão com o máximo de pessoas possível, porque isso aqui tem que ser divulgado. Tem muita coisa acontecendo e o próprio Hugo Mota está se metendo numa enrascada gigantesca. Vamos começar assistindo esse trecho dessa entrevista entre o Paulo Bilinski e o Alexandre Pitoli. Coisa em relação ao Ramagem. Então, quando a gente suspendeu a ação, a gente suspendeu a ação penal. O Supremo Tribunal Federal está julgando agora se essa ação vai ficar mesmo suspensa. E o que a gente tem para explicar? Qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é: o Jair só está sendo processado no STF porque o Ramagem está sendo processado. Se o Ramagem não está mais sendo processado, porque nós determinamos a suspensão, então o Jair não pode ser processado no Supremo. Manda o processo do Jair lá para o primeiro grau e ponto. É isso que tem que acontecer, Pitoli. Mas não tem que continuar no Supremo. Eu entendi, Bilinski, mas a minha preocupação, a corda sendo esticada mais uma vez, se é que ainda existe a possibilidade de esticá-la, né? 315 é votação de PEC, né? 315 parlamentares é votação de PEC, que precisa de 308 para aprovação. E esse virar as costas para o Legislativo, com o Hugo Mota, presidente da casa, que depois do jantar mudou o perfil, é isso que me preocupa do ponto de vista de desprezá-los, desprezar vocês parlamentares. 315, não tem problema, eu quero que continue, vai continuar, porque eu preciso perseguir o Bolsonaro, eu preciso do Ramagem aqui para que isso aconteça. Esse meu medo faz sentido? Faz super sentido. E qual que é a briga que está acontecendo agora? Nós, os deputados, já decidimos. Não tem recurso da nossa decisão. Não tem reconsideração. Como você falou, a gente precisava de 257 votos. Nós tivemos 315 votos. Então, 315 de 513 decidiram que a ação será suspensa. Se o Supremo não suspender, o Supremo está desobedecendo o povo. Quem é que tem mandato? Quem pode falar em nome do povo? Quem pode decidir de forma definitiva? Os deputados. E acabou, não tem mais conversa, Pitoli. Eu acredito
que apesar do voto do Alexandre, o Alexandre já votou para continuar a ação penal contra o Ramagem em relação a 2 crimes. Nós decidimos que não é para continuar nada. Então eu quero saber como é que vai ser o voto dos outros ministros e a partir do voto dos outros ministros, qual vai ser a reação da Câmara. Porque a gente está entrando em território completamente desconhecido, Pitoli. Nunca antes na história desse país a gente teve um conflito tão direto entre Câmara dos Deputados e Supremo Tribunal Federal.